Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Hoje estamos, como habitualmente, com Raul Ribeiro e Márcio de Matos. Hoje com o convidado especialíssimo Sancho Gomes. Bom dia, cavalheiros. Bom dia. Olá, Raul. Bom dia, Celina. Bom dia, João Márcio. Bom dia a todos vós. Já reparaste que o Sancho esteve direto a um especialíssimo? É verdade, sim. E muito justamente. Muito justamente. Simpatia dos meus amigos. Um ponto prévio para os nossos ouvintes. Excepcionalmente, este programa foi gravado na sexta-feira à noite, por motivos alheios à nossa vontade. Por isso estamos a dar-lhes bom dia, mas estamos a tomar um cafezinho diferente hoje. Exatamente. Posso só explicar? Gravamos à noite porque fomos convidados para o enterro do osso das eleições do PS. Aliás, não sabemos ainda se é enterro do osso e é panelo, mas... Eu pensei que era a noite das facas longas. Não, também é capaz. Não, Cristal, não vai dar. Também uma coisa ali do género. Enfim. Ora bem, vamos começar. Sancho, uma pergunta sacramental que eu tenho que te fazer. O que é para ti importante destacar na semana que passou? Se me permites, eu até começava por destacar o que se vai passar. Que é para testar um pouco. De facto, para a semana vai acontecer. A região vai. Futurologia, gosto. Futurologia, é verdade. Não, mas esta até é fácil, porque já foi anunciada. Mas para a semana nós vamos ter aqui três importantes eventos, muito importantes para a região, que é a Cimeira Madeira Açores, em que nós teremos aqui talvez a maior delegação do Governo Regional dos Açores de sempre, a exemplo daquilo que se passou no ano passado na Cimeira Madeira Açores, que se realizou nos Açores. E, portanto, é extremamente importante porque isto de facto revela um novo paradigma nas relações entre os arquipélagos, e nós que somos autonomistas e que estamos aqui numa rádio, ela própria autonomista, em novas instalações, aliás, e que aproveito para desejar sucesso, muito sucesso. Nós que estamos nesta rádio autonomista, de facto, o aprofundamento da autonomia só se faz se as duas regiões autónomas se aproximarem e juntas lutarem, porque nós sabemos que o poder central é sempre centralista, passa a redundância, e de facto se unirem naquilo que são os objetivos comuns, apesar das suas idiosincrasias e das suas uma agenda comum facilita. Claramente. Até porque passámos demasiados anos de costas voltadas. Claramente. E de forma absolutamente estapafúrdia, diria eu, ou adjetivaria eu. Mas fazia parte da dialética de antagonizar tudo o que era exterior. Apesar de que durante muitos anos nos Açores também era a mesma cor política. E enquanto esteve a mesma cor política, até as relações entre os dois líderes, os históricos líderes, facilitavam uma comunicação, mas nunca houve de facto uma articulação. Havia relações relativamente próximas, o que não havia era uma cooperação política, e o ano passado foram estabelecidos uma série de protocolos importantes que agora serão objeto de uma análise, de um follow-up, perceber o que é que foi feito, o que é que não foi feito, e eventualmente rever esses protocolos e estabelecer outros em domínios como a questão do mar, a questão do ambiente, e portanto será feito aqui um trabalho, e é um trabalho. Seria engraçado ver sair desse alinhamento político um intercâmbio cultural e económico interessante. Mas serão feitos protocolos também, aliás, a exemplo do que já tinha sido feito, serão feitos protocolos também ao nível cultural. Muito bem. Pelo que julgo saber. E, portanto, é preciso cuidado com o ananás. O ananás é complicado. O problema não é o ananás, o problema é o interior do ananás. O core que o diga o inspetor Ananias. Exatamente. Explicando, na semana que passou foi noticiado uma apreensão de centenas, não sei, já nem lembro quanto, 700 e tal quilos. Era uma coisa assim de cocaína. Refereste ao ananás ou que estava dentro? Não, dentro do ananás. Dentro do ananás. É provável. Tráfico de droga enfiada no... no... Começo a ficar preocupado. Eu, como sou um tipo que não liga drogas, não sei qual foi a quantidade. Eu sou adepto da cafeína. Era um contentor. Cheio de ananases. E os ananases... Eu começo a ficar preocupado porque conheço quem
utiliza ananases para a produção da aguardente, que é feita a partir da fermentação dos ananases, não é? E eu lembro-me de provar uma aguardente de ananás há dias e depois não me lembro de mais nada. O que não explicar, enfim. O que não falta Alguma aí... fermentação branca. Alguma fermentação. É verdade que não sou muito dessas experiências, mas O que não falta aí é gente com o ananás a fermentar. é fermentado. Também, curioso, também me convidaram para experimentar uma aguardente de kiwi, mas tenho medo. Não, Tenho pensei medo. que. Oh, Márcio, seria interessante era que tivessem convidado para experimentar pó de ananás. Linda, gostei. Talvez, não sei, é uma experiência que por enquanto faço. Vamos avançar. Vamos avançar. Só para explicar que o Eu não quero inspetor- saber o que será pó O de ananás. inspetor da PJ responsável pela apreensão, curiosamente, é Ananias, Ananias. de nome. Se alguma coisa acontecer com o kiwi que eu hei de provar, prometo telefonar para o PJ a ver se há algum inspetor kiwias. Ah, Exatamente, o que vias. Se houver, Era giro, era era. interessante. Mas há cada coincidência. Não sei se terá sido bem coincidência ou se terá sido propositado. Não, diz-nos um amigo nosso, Ô Ananias, vais tratar dos ananases. diz-nos um amigo nosso que a malta da PJ tem um sentido de humor fantástico, e que Fantástico. provavelmente foi propositado por o Ananias a tomar conta do Não me ananás. leves a mal, mas eu acho que a malta deve ter um humor. Mas tem dias também. Retorcido. Tem dias e tem Anas e tem Ananias. Aliás, eu acho que todo o poder judicial e judiciário em Portugal tem de facto muito sentido de humor. Porque o tempo que levam, por exemplo, a fazer um inquérito, só podem ter muito sentido de humor. Aquilo são isso, divertidos. É rapaziada divertida. Aquilo são Esse era rapaziada divertida. um dos pontos que querias destacar. Era. É, sim. O segundo ponto. Divertidamente. O segundo ponto é que para a semana, também, e ainda nesta aproximação que a região, ou nesta abertura que a região está a fazer a outros... Calma. Aproximação não geográfica. Convém não assustar o pessoal de ocorrências. É verdade. E ainda por cima com o sismo agora que ocorreu recentemente em Raiolos, é realmente necessário termos cuidado. Mas para a próxima semana vamos ter cá também dois secretários de Estado, a senhora secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o que também revela, a secretária de Estado vai participar em alguns eventos, mas também estará cá para a entrega de certificados de uma formação que o Governo Regional está a organizar com o Alto Comissariado para as Migrações e que visa formar técnicos municipais e de outras instituições para as questões migrantes e, nomeadamente, para o programa de empreendedorismo imigrante, com I, portanto, aqueles que nos procuram, que vêm para cá, que imigram para a nossa terra. E, portanto, isto tem sido um trabalho feito em cooperação entre a Secretaria Regional de Educação, que tem a tutela das comunidades madeirenses, e a Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão, e nomeadamente o Sr. Alto Comissário para as Migrações, o Dr. Pedro Calado, e de facto revela de novo este trabalho cooperativo, colaborativo, que revela o tal, e passa aqui a redundância do revela, não é esta, mas que mostra bem este novo paradigma de cooperação. Eu sinceramente acho que a nossa relação com a República terá que ser uma relação cooperativa. Eu não vejo outra forma de estabelecer uma relação. Sim, e, portanto, dialogante. E acho que de facto que neste aspecto, portanto, estes dois eventos mostram bem a alteração de paradigma que nós sentimos e que se passa aqui na nossa região autónoma. Aleluia. Ora, muito bem. É verdade. E not aleluia money. Eu hoje estou assim. Mas é boa onda. Chamaste-me nomes logo no início, foi Não em chamei off, nada, mas chamaste-me foi em nomes off. agora, olha. Filho. Ok. Mas desculpa, só interromper-vos. É porque também, e agora isto temos que dizer assim muito baixinho, é que pode ser que Ninguém ouve. pode ser que o nosso secretário de Estado venha anunciar a efetivação da solidariedade nacional para com as migrações a partir da Venezuela. Isso é muito Isso era importante. muito bom. E isto aliás, já foi anunciado, creio até que pelo JM. Portanto, tenho certeza que foi pelo JM há foi cerca uma de notícia. 2 semanas. E, portanto, esperemos que de facto A expectativa é essa, o Sérgio. Sr. Secretário traga na bagagem o dinheiro, talvez não, mas pelo menos boa a certeza e a efetivação desta solidariedade nacional que a região naturalmente está a necessitar.
E está mesmo a ser necessário. E se calhar também referir aqui que essa é uma área onde essa tal mudança de paradigma se verificou de forma, se calhar nunca é uma forma tão ágil e tão rápida quanto os cidadãos gostariam, mas a verdade é que houve uma preocupação desde logo e um relacionar do Secretário de Estado relativamente à questão da Venezuela desde muito cedo. Portanto, e se calhar também por aí esta expectativa de que ele traga alguma boa notícia e alguma boa nova para os venezuelanos que já chegaram e eventualmente para outros imigrantes. Sim. E de facto, esta também é uma nota que eu acho que é muito breve, mas é uma nota importante que eu acho que é importante destacar, é que de facto nós temos tido secretários de Estado muito preocupados, como é evidente, e muito atentos àquilo que é a realidade das nossas comunidades, das comunidades portuguesas, nomeadamente das comunidades madeirenses e especialmente aquelas mais representativas, nomeadamente da África do Sul e da Venezuela e do Reino Unido. Mas de facto, o José Luís Carneiro, o atual secretário de Estado, revela uma sensibilidade especial para com estas comunidades. Ele já se deslocou 3 vezes à Venezuela, o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros foi à Venezuela, tem havido uma articulação e um trabalho muito permanente desde há 2 anos, desde que este Governo tomou posse, com a Secretaria de Estado, ou melhor, desde que o Governo da República tomou posse, António Costa, connosco, com o Governo Regional, e portanto tem havido um trabalho colaborativo e cooperativo muito importante, e há uma sensibilidade especial. Eu sei que, por exemplo, os postos consulares da Venezuela foram aqueles que foram mais reforçados. Eu sei que, por exemplo, que o apoio social aos imigrantes carenciados e aos idosos carenciados, há orientações por parte da diplomacia portuguesa para que os postos consulares sejam mais céleres, tenham uma especial sensibilidade, não sejam dentro daquilo que é o panorama e o contexto legal, mas que possam facilitar um pouco o acesso, atendendo à situação de emergência socioeconómica e ausência, nomeadamente, de medicamentos e alimentação, que alguns, que a população da Venezuela está a passar, nomeadamente os madeirenses que lá residem, porque também fazem parte da população venezuelana, naturalmente. Claro. Portanto, esse senhor é carneiro. É carneiro. Portanto, vamos ter num curto espaço de tempo um carneiro de Lisboa e um cordeiro dos Açores. É verdade. Primeiro vem o cordeiro e depois vem o carneiro. Vem primeiro o cordeiro, depois o Fica tudo carneiro. numa lógica caprina. É isso. E até numa semana em que se falou nas cabras sapadoras. É verdade. É. É verdade. Que ainda devem ser primas dos outros. Mas é um conceito que é o Governo da República que está a querer introduzir, não é? A nível nacional. Sim, isso é um projeto, isso é uma ideia, pelo que sei, isso já é uma ideia. São polivalentes. Já é uma ideia antiga, mas é uma ideia polémica. Portanto, há quem defenda de facto os benefícios de introduzir cabras no nosso meio não florestal, mas periflorestal, portanto aquelas faixas entre a agricultura e as áreas puramente exatamente, a floresta, não de facto. Faz muito... Mas eu não sei, de facto vamos ao que interessa. Desconheço. Vão ter capacete, não vão ter capacete? Não. O equipamento será um pouco difícil, sim. Será um pouco difícil de adquirir. Da pouca experiência que tenho nessa área, acho que não estou a ver que as cabras sejam especialmente úteis a evitar fogos. Da pouca experiência que ele tem com as chapadoras. Ele ainda tem algo. Não, mas a agora apagá-los. deixa-me perceber qual. A apagar fogos, sim. Sei que Pensei que tem... pensei que te referias a cabras chapadoras. Agora... Ou cabras que apagam fogos, não percebi. Pois não sei, Esclarece. não sei. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu já vi um bode a cuspir. Por isso, Já viste um? bode Um bode? a cuspir. De qualquer dos modos, se calhar o melhor é deixar uma cada um dos cena de animais no seu afrontamento. habitat próprio, e habitat natural das cabras não é, com certeza, defender fogos. Há um político regional que usa um bode de licra. Não, É um jumpsuit, é diferente. É outra coisa. Batman, falamos mais daqui a pouco. Sim, já que estamos no tema, antes de voltarmos a coisas mais sérias, há aqui algumas coisas que também me despertaram a curiosidade esta semana. O seu secretário Humberto Vasconcelos, em Canárias, com a banana em destaque. Eu li isto, mas isto é muito estranho. Ui. Não, peraí, eu conheço uma praia, na Praia del Inglês, tem uma praia de nudismo. Eu seja lá estive. Pois, aquelas... Não, isto não é Mas estranho. só tinha 9 anos e ainda não tinha a banana em destaque.
Mas eu creio que a demonstração da banana madeirense não foi feita nessa praia. Não foi? Ok. Eu creio que não. Mas se fosse... Mas parece que fez sucesso junto de Nuestros Lá Hermanos. não nos envergonhou, vá lá, era isso que queríamos saber. Sabe? Não, Parece que continuava. Pois, é pequenina, mas olha que gostosa. Pois. Não, mas olha, existem meu vários querido tamanhos. Atenção que existem vários tamanhos. A Comissão Europeia obrigou-nos a normalizar os tamanhos da banana. Aumentar o tamanho da Portanto, banana. há as de tamanho L, XL, S, M. É claro que eles só aceitam a partir do M Comprimento para ou cima. largura, há que especificar. Epá, isso aí já não te sei dizer. Isso é com base no comprimento. É uma vitola, tipo charuto. Mas é uma bitola. Mas também faz parte de uma coisa que não está no coisa, alinhamento, mas sim. que tem a ver com uma situação, se calhar engraçada e interessante, que é dos alimentos normalizados, que entraram muito em voga no final dos anos 80, sobretudo a partir dos anos 90. Se as maçãs, as bananas e afins não tivessem todas o mesmo tamanho, a mesma qualidade, a mesma cor, o mesmo tom, não eram aceitos em termos de mercado europeu e em termos de mercado internacional. E felizmente que agora as pessoas já um bocadinho mais conscienciosas e cansadas de agrotóxicos e cansadas de organismos geneticamente modificados, quando olham para as maçãs todas iguais e para os legumes todos iguais, começam a optar por aqueles que fogem um bocadinho a esta regra, e começamos a perceber, aliás, os países do Norte da Europa fazem isso em termos alimentares. A alimentação é uma preocupação Já existem gigantesca. lojas em Lisboa especializadas até nessas frutas rejeitadas dos padrões. Exatamente. E também, mas sobretudo Cá nunca as vi, biológicas, provavelmente mas sobretudo não tardará. a promoção de uma agricultura biológica que já está efetivada em alguns países do Norte da Europa e que faz todo o sentido em termos de saúde pública, porque de A facto... agricultura biológica europeia, porque segundo consta, a agricultura biológica na Coreia do Norte deixa um pouco a desejar. É diferente. Mas já agora só concluir este raciocínio. Esta coisa da fruta normalizada é complicada e nós também sofremos com isso, porque quando temos uma produção, por exemplo, da banana, como estamos aqui a falar, e só podemos exportar a banana que tem determinado comprimento ou determinada espessura ou whatever, máximo, a verdade é que existem padrões. O resto, é claro que nós consumimos o resto e há essa venda, mas começa a ser importante também ao cidadão preocupar-se com esta normalização exagerada. Não, ter acesso à banana de qualquer tamanho e de preferência a uma banana que é produzida sem um grande recurso a agrotóxicos, porque como todos sabemos, quando há demasiado agrotóxico na produção, também nós o temos na alimentação. A banana deve ser comida natural. O que não deixa de ser engraçado é que há aqui de facto uma inversão no paradigma, nomeadamente à padronização da fruta, mas depois, mas é só relativamente à fruta, porque cada vez mais queremos padronizar, por exemplo, o corpo humano. Isso é outra história. Vamos, e depois também não gostamos dos transgénicos, mas gostamos dos transexuais. Ora, que bem observado. Portanto, esta coisa do politicamente correto. Cada um fala disso, do que gostamos. Isto também relaciona a transgénicos quando com digo gostamos transexuais. é politicamente correto. Enquanto sociedade, exatamente. Esta Mas semana, Raul, sim. linkamos com o transgénero. Esta semana linkamos sim. com o transgénero. Linkamos com o transgénero. Andas a linkar com transgénero? Expliquem-me isso que eu estou não é de fora. tanta questão Por miúdos. de que todos Ninguém me falou disso. Um gajo vem para aqui e ninguém me fala destas coisas. Sim, o Carlos Cruz tem um cancro. Isso é triste, vai. Com essa não se pode rir. Isto foi a transição. Não foi a transição, lembrei-me. Ele falou em trocar por miúdos e eu lembrei-me que fiz a associação de ideias que ele tem está gravemente bem. Então não havia aqui o filme. Tem de haver aqui o filme. Urgentemente. Vamos já embora. Perante isto, vamos já embora. Sei que estava aqui no alinhamento. Há um limite de negrura para o humor. Ok, eu ultrapassei. Ultrapassaste um pouco. Ô, Niki. Okay, não, quando passei esta questão para o transgénero, tem muito a ver com o filme que foi exibido ontem ou na quinta-feira. Na casa do Raul. Não, no Teatro Municipal. Eu não sei nada disto. Rapaz. Eu ia referir-me, foi à excelente entrevista com a Susana Figueiredo. Exatamente, e que tem a ver com o filme. Jornalista do JM. Mas qual filme? O que é que vocês andam a ver? Não, fez uma fabulosa entrevista a um transexual, transgénero. E isso apetece-me dizer aqui que todas as entrevistas que ela faz são excelentes. E que dá gosto de ler. Escreve muito bem e está de parabéns. É verdade, parabéns, Susana. E já agora, esta ideia
de se fazer projetar um filme que faz o acompanhamento de um rapaz que nasceu mulher e que agora é rapaz e que nunca se sentiu bem no corpo do rapaz, ou vice-versa, que acompanhamos e que ouvimos as histórias e que quando estas histórias quando estão muito próximas de nós, ou com familiares, ou amigos, ou pessoas mais próximas, é um bocadinho como a homossexualidade, levamos-nas um bocadinho mais a sério e muito menos na brincadeira, porque temos que lidar efetivamente com essa situação. A verdade é que isto já é um não assunto em grande parte do planeta, sobretudo nos países mais desenvolvidos. É um não assunto em algumas cidades, ou se calhar mais em algumas cidades. Na nossa região é muito bom já começarmos a ter esta abertura para refletir, para ver, para pensar e para questionar os assuntos que têm a ver com os indivíduos que não se sentem bem neles próprios e que arranjam maneira e têm coragem de enfrentar o resto da sociedade para passarem então afinal a serem um ser com um corpo no qual se sentem bem. Estamos ainda a falar de banana, que ainda não percebi. Esta semana também foram inauguradas as novas instalações do JM e aqui já estamos no novo estúdio da 88.8. É verdade. Portanto, salve seja. Supostamente estão-nos a ouvir bem. Ai, com certeza. Se calhar até já ouviram demais. Nós fomos fazendo os possíveis para o som sair o melhor possível, mas a verdade é que houve alguns problemas técnicos nos últimos programas que esperemos desta vez estejam completamente sanados. Está todo o grupo empresarial do JM de parabéns. Pessoal que estavam ali na janela. Não, isso foi ontem. Toda a equipa cá em cima e lá em baixo que trabalha para tornar o JM uma realidade todos os dias. Convém dizermos que nós gravamos numa torre e que no andar de baixo. Linda sobre a cidade. Exatamente. É verdade. Vista linda sobre a cidade. Linda sobre o terraço. É verdade. Sim, mas é o terraço da cidade. Eu sobre a JM também de facto gostaria de dizer uma ou duas coisinhas muito breves. Força. Antes de mais, de facto antes de mais desejar naturalmente muito sucesso para as novas instalações, quer para o JM, quer para a RJM. E isto revela de facto uma aposta por parte dos acionistas, uma aposta grande neste projeto. E esta aposta é importante porque revela que eles estão neste projeto de corpo e alma, e porque também dão um sinal importante para os profissionais desta casa, que, como nós sabemos, ao longo dos anos foram passando por alguma instabilidade, sem saber bem o que seria o futuro, e creio que com esta aposta, para já no equipamento, nas infraestruturas, mas de facto transmite o sinal, ou pode tranquilizar os funcionários, mostrando que de facto o grupo empresarial, os acionistas estão neste projeto de corpo e alma, e isto é muito importante. Por último, naturalmente, novas condições, melhores condições favorecem o trabalho. Micros e, portanto, funcionam. E, portanto, é natural que este produto, que os dois produtos, os três produtos, o JM Online e o RJM, também as redes sociais, melhorem, as plataformas sociais também funcionam. E que tendam a melhorar e a crescer, a continuar a crescer neste caminho de fazer de facto, ou de fazer, já é de facto uma alternativa importante ao nível de comunicação, mas que reforce ainda mais. Essa era a pergunta. Aliás, ontem, Raul, estivemos aqui na cerimónia de inauguração oficial das instalações, e era uma pergunta que se fazia a muitos dos convidados, e foram inúmeros. Curiosamente foi um ambiente de festa que se viveu, e a pergunta era: de que modo ou qual o lugar a conquistar por parte do JM nos mídias regionais? Sabe que a pergunta é: quer mais uma? Mais uma? Quer mais uma? Sim, mais uma. É encher o copo, pá. Não. Uma mousse de ananás, não, Márcio, esta pergunta é importante porque há uma diferença entre um projeto, acho eu, embora eu seja um pouco suspeita, passei por parte do processo de que passaram também os outros colegas, particularmente os colegas do JM, mas não estive o tempo todo ligada a este processo, de modo que cheguei assim um pouco como sangue novo, sobretudo na fase de alteração, eu diria de renovação efetiva do JM. Renovação, vocês gostam.
Porque foi de facto uma renovação. Foi. Não nos esqueçamos, estavas a brincar, mas de facto foi este governo que incitou aqui uma mudança no JTM. O JTM, naturalmente, hoje o que é, não se deve. Foi um não risco se deve, ou não foi o risco? Claro que foi. Não, ontem eu já ouvi dizer isto até foi fácil. Não sabem de facto a dificuldade que foi, e quando toda a gente estava condenava o JTM, nós assim que iniciamos a reestruturação. Estava moribundo. Claramente, assim E que dizer- foi iniciada a É um reestruturação. tema que te é caro porque acompanhaste o dossiê Perfeitamente, muito de perfeitamente. perto e levaste também com- isto. Claramente, e nós, de facto, o processo não foi fácil. De facto, houve aqui uma aposta convicta de que era necessário privatizar o JTM, mas que era necessário, antes de mais, mudar o projeto empresarial. E foi isso que o governo fez. E depois, naturalmente, foi feito um trabalho até de melhoria do projeto editorial. E que depois, naturalmente, assim que foi vendido, assim, o grupo empresarial, portanto, os acionistas, continuaram a reforçar esse investimento e essa alteração e essa melhoria e essa na qualificação deste produto. Portanto, de facto, foi um trabalho. Foi de facto um jornal renovado porque começou de facto com a renovação. O que não é muito fácil dentro destes projetos editoriais fazer com que um projeto que já esteve em alta e que de repente desce e que depois anda ali indeciso, de repente pegar nesse mesmo projeto e fazê-lo valer. Ele estava em descrédito. Em 2015, infelizmente, o Jornal da Madeira estava em descrédito absoluto. E nesse aspecto acho que houve aqui descrédito absoluto, com passivo enorme, Era. com um custo de operação. Recordemos que tinha um prejuízo anual de 6 milhões. O governo tinha que colocar em suprimentos 6 milhões e, portanto, isto de ano para ano foi reduzido até o ano passado, em que foi pouco mais de 1 milhão. E depois, naturalmente, não sei agora as contas, mas fui acumulando algum passivo, mas foi um passivo muito mais reduzido, com aquilo que nós consideramos que foi uma melhoria ao nível do projeto editorial e que foi reforçada naturalmente com este sangue novo, com sangue novo ao nível dos recursos humanos, com sangue novo ao nível dos acionistas. Portanto... E também com sangue novo, para concluir, a nível daquilo que se oferece a todos aqueles que leem e ouvem. Porque o JTM ganhou no último ano uma visibilidade e uma riqueza de conteúdos para além de uma nova dinâmica e para além de uma dinâmica nova editorial assumida. Mas é importante porque numa região, mesmo uma região pequena como a nossa, a saudável concorrência no mundo da imprensa é essencial para a vivência democrática. Claramente. E para uma certa noção da responsabilidade cívica. E o pluralismo é fundamental. Exatamente. É fundamental. A aposta deste governo foi claramente esta: não podemos viver apenas com um único diário na região. Exatamente. Haveria um monopólio da informação que seria extremamente prejudicial à qualidade da nossa democracia. E, portanto, nós necessitamos, de facto, de 2 diários, pelo menos 2 diários, não é? Para este pluralismo, e, portanto, e nesse aspecto é fundamental. Eu gostava de pegar no que dizia a Celina, porque, de facto, houve uma melhoria ao nível dos conteúdos informativos, mas há também aqui, ao nível dos cronistas e da opinião, uma marca diferenciadora relativamente à concorrência enorme. Há aqui muita gente desempoeirada, gente desconhecida e que estamos a revelar. O JM está a revelar uma série de cronistas que julgávamos que não existiam. Quer dizer, eu arriscar-me a dizer que o JM é capaz de ser dos jornais portugueses que neste momento é o melhor painel de cronistas. Grande parte dos cronistas, de facto, eu leio com muita vontade e que não leio até em jornais nacionais. Portanto, é uma realidade. Há uma série de cronistas e de opinion makers, portanto, de opinadores, mas especialmente os cronistas, cuja qualidade nem vemos em alguns órgãos de expansão nacional. E, portanto, o JM também conta com a tua colaboração. Que não como cronista, portanto, nem me estava incluído nesse painel, como é evidente. Quiçá um dia, porque não? Não estás para aí vir. Não me parece. Depois logo se vê. Mas Raul, alguma coisa a acrescentar a esta questão? O Márcio é cronista no JTM. É verdade. E é um dos grandes cronistas. Sou mais cronista, não cronista. Croneira que não, pá. Mas o cronista. E claro que não podia deixar de referir que também no humor o JTM tem recuperamos. Todos os domingos, nas páginas centrais, o Pulvo Livre
Tem muito que se lhe Eu diga. só deixo um repto, porque estas nossas conversas informais também servem para reptos. Falta reativarmos a página de cultura. Sim. Boa ideia. Fica o repto. Fica o réptil. Uh, Sanches, uma boa ideia, Não o boa ideia. réptil. Não o réptil. Fica o réptil. Ora, Não. como o tempo é traiçoeiro, Fala- 29, estamos com 30 nós, minutos. nós não Vamos lá. temos com quanto tempo? 30 minutos. Ok, 30 temos minutos. meio programa que deve dar para falarmos pelo menos de dois assuntos mas um deles é essencial e vamos avançar já para ele, que é as eleições no PS Madeira. Mas esse é um assunto que resolve-se rápido. Uma gargalhada resolve, não? Eu acho que damos uma gargalhada e está tudo resolvido. Tá bom. Tem de manter as devidas distâncias do microfone. Pois. Ok. Isto o que é que... Não, se calhar. Se calhar é melhor voltamos à banana, não é? Não, mas em termos de. Temos estado a Temos- falar de temos democracia e de pluralidade de opiniões e de dinâmicas democráticas. Gosto dessa, dinâmicas. Dinâmicas, são dinâmicas. Esquemas também podem ser chamados de dinâmicas. Esquemas não? também podem. Se eu tivesse que escolher a palavra que melhor definia a semana que passou, seria chapelada. Chapelada. Foi o termo que mais foi usado. Mas para além da questão da chapelada, que podemos de alguma forma Escapulizar. escapelizar, que é de capelo, De retirar o chapéu e retirar também o cabelo. exatamente. Há outras coisas aqui. Toda a campanha foi de um nível muito baixo. Isto visto de fora, eles se calhar lá dentro do Partido Socialista Sim, uma questão de acham isto normal. perspectiva, mas Achei, eu que sou militante de um partido onde estas coisas só acontecem dentro de portas, normalmente, E não saem cá para fora. e não saem muito cá para fora. Mas com este baixo nível é muito difícil ver insultos. Então nas redes sociais foi um disparate de velhos camaradas de partido Olha, As redes sociais, eu acho que é importante a darmos perder algum as desconto às redes estribeiras sociais. completamente. digamos, o Márcio Matos Diremos. acha que... Márcio, pá, essa é a tua mãozinha. o Márcio Matos acha que isto Para não gaguejes. Diz os amuletas, diremos, de facto. é uma palhaçada. Pronto, era essa a palavra que ele procurava. Bem, o Sanches Gomes. Não. Vamos lá ver. Eu de facto eu concordo com a Celina. Nós temos que dar aqui algum. Não podemos valorizar demasiado aquilo que é a luta, aquilo que são os comentários e aquilo que é a luta nas redes sociais. Até porque de facto as redes sociais exponenciam aquilo que nós temos de pior. E portanto nós temos que ter alguma razoabilidade e olhar para as redes sociais como um canal de comunicação, mas que tem uma série de problemas idiosincráticos e portanto temos que desvalorizar um pouco aquilo que se passa nas redes sociais. Agora, as redes sociais, isto é de facto, conforme dizia outro, isto é uma faca de dois bicos, não é? Ou um pau dos gumes. Uma faca de 2 legumes. Ou isso. Só Não, mas- que agora fiquei preocupado. Márcio, estás a fugir do Estou a microfone. fugir do microfone. É Estás. que, antes que me caia o Me Too em cima, só para dizer que ainda há pouco, quando disseste, Márcio, essa tua mãozinha, eu estava aqui a bater no microfone. Não era mais nada. Me too. É verdade. Eu Não, confirmo. que eu sou confirmo. rapariga para dizer publicamente se estiver a ser assediada Assediada. sexualmente. Ah, então. eu rapariga para dar um estalo. És uma Catherine Deneuve, Tá, portanto. Ai, isso é melhor não entrarmos por aí. Muito bem. Vamos manter-nos na outra área. Relativamente aqui à campanha interna do PS. Portanto, eu acho que depois dizia eu que isto é mais ou menos depois paradoxal, que se por um lado as redes sociais exponenciam aquilo que nós temos de pior, é inevitável depois que respingue para aquilo que é a vida real. Essa de respingar é que é Mas, e isto muitas vezes até criam situações e entre as pessoas difíceis de gerir. Não estou entre as pessoas difíceis ou as situações? não concordo inteiramente com o Raul, porque não acho também que a campanha tenha sido excepcionalmente de mau tom ou de mau nível ou de baixo nível. Teve momentos de baixo nível, teve também algumas ações e algumas iniciativas Gostaste até do inteligentes. Pois é, Gostei da ausência do debate, teve alguma piada. Mas, olha, e indo agora ao debate,
eu começava até por uma outra coisa, que era a reinvenção das regras do arredondamento que a Comissão Organizadora do Congresso do PS criou. Portanto, reinventaram e então 1/3 de 4 passou a ser 2. Portanto, é uma coisa engraçada. Reinventaram matemática, quer dizer, têm lá uns Pitágoras. Há alguns argumentos que me pareceram razoáveis. Qual? O da Assembleia da República. Da Constituição da República, que exige uma maioria de 2/3. Mas exige no mínimo. E no mínimo é que há a palavra-chave. O que o legislador considera, o legislador constitucional considerou, foi que pelo menos, não sendo possível 2/3 exatos, teriam que ser mais. Definiu, claramente, isto é uma regra regulamentar. Isto não tem a ver com nada com arredondamentos. A regra do arredondamento é 1.499 arredonda-se para 1, 1.5 arredonda-se para 2. Ponto. Isto, acho que estamos todos de acordo. Isto não tem nada a ver... é uma regra. Claramente. A Constituição da República determinou que, para algumas leis, teria que haver um mínimo de 2/3, o que não quer dizer que não possa haver mais. Claro. E, portanto, determinou que é o mínimo. E, portanto, e teria que se ter esse mínimo. Não é o que se passa, não é o que está escrito no regulamento eleitoral, no regulamento da Comissão Organizadora do Congresso. E, inclusive, o que ali está... Já é uma norma depois manhosa, há aquela norma absolutamente manhosa, que é e tal, não apresentam um mínimo de suplentes, não apresentam 1/3 de suplentes, não sei, é logo tornado inválida. E isto não se passa, isto não há em regulamento rigorosamente nenhum. Portanto, hoje o Presidente... O que não é habitual é não haver possibilidade de correção. Isso aí eu concordo. Que o mais manhoso está aí. E teria que haver, repara, se de facto o que tinham pensado, se o regulamento era para ser o mínimo de 1/3, tinham que determinar que teria que ser um mínimo de 1/3, porque senão, se é omisso, aplica-se a regra universal de matemática. Exato, se é omisso, aplica-se a regra matemática. Não inventamos novas regras matemáticas. Não, aliás, mas esta de inventar novas regras matemáticas parece também a apanágio da candidatura Emanuel Cafofo, que em vez de ter um candidato tinham 2. Portanto, tal, as candidaturas deviam ter um cabeça de lista. Mas não, eles criaram 2. Olha, nós vamos apresentar logo 2 candidatos. O Emanuel também estava na corrida. É verdade. O Emanuel Estava lá. A mim pareceu-me. Eram 2 candidaturas e 3 candidatos, portanto. O Sérgio, tirando o aspecto de ser um homem de direita, até cumpre os requisitos essenciais para ser candidato pela ala socialista ao governo regional. E então porquê? Porquê que me amaldiçoas tanto? Não te desejo tão mal. Julgava que eras meu amigo. Não te desejo tão mal. Não entremos nos detalhes, não. Só uma parte. Quem é que a Comissão Organizadora do Congresso Koch. Quem é que se lembrou dessa... Não havia outra designação? Pois. Olha, melhor Koch. O comitê vai dar ao mesmo. Márcio, vá. Biologicamente falando, é melhor Koch do que Coxis. Talvez não. Porta de emergência, olha aqui, a porta de emergência. Eu vejo no ar e não vejo. Eu prometo continuar só a rir. Relativamente ainda aqui à questão do arredondamento, depois parece que, portanto, eu recordava que a Comissão de Organização do Congresso não aceitou algumas listas apresentadas pela candidatura de Carlos Pereira por considerar que não tinha um mínimo de 1/3 de suplentes. O Conselho, ou pelo menos hoje, uma notícia dava-nos conta de que o Presidente do Conselho de Jurisdição Regional tinha corrigido e tinha considerado válidas. Segundo informações que eu tenho, o próprio Conselho de Jurisdição Nacional irá corroborar essa posição e irá validar essa posição do Conselho de Jurisdição Regional, mas ao que parece, e isto é uma notícia também do JTM agora, que saiu recentemente, parece que a Comissão Organizadora do Congresso não aceita. É preciso explicar-lhes, creio eu, ou valia a pena explicar-lhes que a Comissão é soberana dentro daquilo que são os normativos legais, os normativos do PS, a Lei Geral de Portugal, a Constituição, os normativos europeus. Portanto, tem de facto
são soberanos, O bom mas senso. não o bom senso. Mas Eu o nem bom queria ir senso- por aí. Eu nem queria ir por aí. Márcio, o bom senso é algo que não imperou, Fogo. definitivamente. E que não, e que não E o abunda, não PS abunda para aquelas Não para abunda. aquelas O bandas. PS, sempre que há uma possibilidade de um vislumbre, uma esperança, uma utopia de mas poder. a capacidade de autodestruição nunca cessa de Sim. me espantar. A famosa autofagia. É. O que me pareceu aqui. Isso é um termo também biológico. É que ambas as candidaturas ficam mal nisto e fazem pensar. Refere-se a quem? Daquele senhor árbitro careca Sei. e o outro senhor peludo. Peludo? Ok. Da parte de Carlos Pereira, para quem alegava ter tantos apoiantes É primo da Celina. e sabendo-se que nestas coisas há sempre quem tente dar a volta. Eu na E creio atividade. que houve má fé. Na- Quando também- se fizer também- aquela norma, há Mas má fé. já clara. lá naquele lá regulamento. está. Há uma série de depois há uma série de coisas aqui que me Mas parecem. isso é que é sintomático. Quer dizer que, de certa forma, se há necessidade Mas desse tipo de expediente. É aí que quer chegar. Queriam ganhar na Que Secretaria, é, claramente. por um lado, quem alega que tem tantos militantes do seu lado como Carlos Pereira, e sabendo que nestas coisas há que ter sempre muito cuidado, eu que já estive nessas andanças no CDS, O sei, Raul, por uma unha negra, não é líder do CDS neste Por uma unha negra. bem negra, Bem negra. Bem negra. por uma unha encravada. Deus Nosso Senhor te Não. guarde e salve Vai dessa ser sorte. possível. Não salve disso. Raul, Não, mas Raul, então, Raul, Raul. quem faz Vai ser listas- possível desencravar essa unha? Não, nem pensar, que cruz, Deus me livre e guarde. Então, Era só para termos a certeza. normal, é normal. Estou a notar uma certa aproximação aí ao Dr. Ricardo. Ai. E- olha Que que diz duas vezes Deus me livre e guarda. se isto fosse um Parece direito, um pouco rato de se sacristia. isto hoje fosse um direito, já tinha ali um Lopes à porta. Com a carta do leitor já Sim, sei. com a carta de credo. leitor já escrita. Não. Não. Se tivermos tempo, ainda vamos falar no CDS, que é Sou a analfabeto. chapelada seguinte. É a Pena chapelada Fonseca seguinte. não ser Deixa-me mal de acabar, animal. deixa-me acabar o raciocínio. Dizia eu que é normal nestas coisas pôr sempre um número superior de suplentes. O normal em qualquer partido é assim. É encher, que é uma maneira de mostrar aos militantes que tem muita gente comigo. Isto é básico, toda a gente faz. E ele não faz. Porquê? Será porque não tem tantos militantes do seu lado como diz? Eu acho que é isso. Do outro lado também, para quem diz que tinha isto no papo e precisa de um subterfúgio para tentar ganhar, é porque se calhar não tem a vitória tão garantida quanto isso. Por isso é que me parece que dos dois lados há coisas aqui que não jogam. Não Só batem certo. recordar que à hora que este programa vai para o ar, as pessoas já saberão quem é o líder. Sim. Ou poderão não saber, poderá ter acabado toda a porrada e a gente anda aqui a imaginar o melhor dos cenários. Seja como for, esta será uma noite divertida. E com Será. facas ou cabeças de cavalos, a verdade é que alguém a minha vai acordar um pouco sem Eu penso que aguentar. isto vai acabar, vão ter que antecipar o Congresso e depois vão fazer a comissão avaliadora do Congresso antecipado, a CACA. A caca. Não, mas eu agora um Qual pouco que é, mais a Caca? sério, eu creio que Mas se alguém tiver maioria de delegados, Márcio, continua, termina e deixa vocês falar. o líder, mas é que o líder é eleito de facto esta noite, independentemente depois da maioria dos delegados. Eu creio que se Carlos Pereira for eleito hoje líder do PS Madeira, Vai surpreender toda a gente, não é? Não, independentemente de não ter a maioria dos delegados ao Congresso, isso não será para ele muito relevante. Nós sabemos também que os delegados aproximam-se das Sim. lideranças, portanto não será Sim, para ele não problemático. Creio também que se ele perder, impugnará estas eleições. E creio, não sendo jurista, que haverá aqui eventualmente razões para uma impugnação destas eleições. E portanto eu acho que isto será uma cartada que Carlos Pereira tem. Naturalmente só impugna se perder. Como é evidente. Se ganhar estava tudo ganhar certo. Como é evidente ou não? Eu disse, Exatamente. eu comecei por dizer que se ele for hoje eleito líder, independentemente de não ter a maioria dos delegados ao Congresso, vai manter-se, como é evidente. quer dizer, corremos o risco Se perder as eleições, de ver o naturalmente. circo durante mais algum tempo. Sim. Mas o circo alguma vez acabou. Boa pergunta. Bem, e sobre este assunto de eleições no PS Madeira, o que mais lhes apraz dizer? Nada. Não? Não, Ou acho lateral- de facto que há aqui
alguns exotismos, que é de facto uma candidatura dos cabeças de lista, portanto. A Hidra, refere-se à Hidra. A Hidra, exato, é uma candidatura um pouco Hidra, de facto. E isto é um exotismo, é um exotismo que nasceu, inclusive, ou que nasceu da esperança e da confiança de que, efetivamente, uma candidatura, uma plataforma encabeçada pelo Independente poderia vencer, de facto, as legislativas regionais. E isto é um pouco exótico. Nós temos um líder que apresentou um candidato independente, mas seja como for, é um direito desta candidatura. Também há outros exotismos, que é um candidato recusar ir a debates. E recusa ir a debates com a desculpa de, a primeira é que haveria sido ofendido e, portanto, que não estaria e que por essa ofensa, por essa alegada ofensa, recusava-se a participar num debate com o seu adversário político. A segunda era que o debate público só prejudica o PS, o que também não deixa de ser algo exótico. Quer dizer, o debate público serve para esclarecer. Vamos lá ver, se o PS entende, ou se um candidato à liderança ao PS entende que o debate público prejudica o PS, de facto acha que o PS é absolutamente irrelevante para a Madeira, porque, olha, a Celina está aqui e aqui indo. Eu sou assim bastante expressivo. Um candidato que acha que aquilo que se passa, que a disputa eleitoral dentro de um partido não tem importância pública, que apenas interessa aos eleitores, aos militantes desse partido, acha que esse partido não tem relevância nenhuma para a região autónoma. Eu te digo mais, quem pensa, e concordo em absoluto contigo, quem pensa que um debate só interessa aos militantes tem uma ideia completamente errada do que deve ser um partido político. Claro. Do que é um partido político. Sim. Porque isso é pensar que o partido político é fechado, que os militantes é que são donos. Não, o partido político tem como objetivo primordial ir a eleições e ganhar, e para isso tem que estar permanentemente a crescer em número de militantes e simpatizantes. Para isso, havendo um debate público, aquele que está a mostrar à sociedade que há ali pessoas de valor e que pode captar mais militantes que irão votar no partido. Aliás, a política não é mais nem... Só isto é que faz sentido. A política não é nem mais nem menos esse trabalho em prol do povo, da polis. E hoje às vezes... Essa ideia disparatada. É verdade. Mas esta questão é interessante. A questão mesmo que as pessoas não se identifiquem com o líder atual da força política com a qual simpatizam, não deixa de ser um testemunho de uma certa fidelidade aos princípios, manter-se num partido com uma liderança hostil, digo eu. E relativamente aos debates, eu quero-me parecer que confundisse aqui um pouco a legitimidade. Porquê é que se fazem debates? Os debates, de facto, são um direito que os eleitores... Os debates servem para esclarecer, ou pelo menos devem servir para esclarecer, e é um direito por parte que os eleitores têm. Os eleitores têm o direito de ser esclarecidos. E é um dever por parte de quem se candidata, que tem a obrigação de esclarecer os seus eleitores. E, portanto, o debate é um momento ótimo para esse esclarecimento, até porque os candidatos têm uma oportunidade para mostrar as suas propostas, a sua capacidade, a sua competência e, portanto, ainda por cima em partidos dentro de um partido em que tem uma plataforma ideológica comum, quer dizer, as diferenças não serão assim ideológicas, não serão muito grandes, é essencialmente as competências, o carisma, o perfil e depois e por isso é que os debates são importantes. E acho que Carlos Pereira aqui foi muito inteligente com o repto que lançou àquilo que ele denominou por candidatura bicéfala, dizendo, olha, vêm os dois candidatos, vêm Manuel Câmara e Paulo Cafofo, um debate comigo. Acho que de facto ele foi muito inteligente, foi uma jogada inteligente por parte de Carlos Pereira. Se bem que também não fazia sentido. Mas foi inteligente. Foi inteligente porque... Quando muito seria entre ele e Manuel Câmara. Não, repara, ele tinha que discutir. Não, eu discordo. Eu acho que ele, com o Manuel Câmara, discutiria a orientação para o partido e com o Cafofo a orientação para a região, para um futuro. Ele tinha que revelar... Desde o início, claro, como candidato. Que o líder do PS é candidato a líder do governo regional. São umas primárias simultâneas. Ele naturalmente teria que mostrar que seria líder do PS e líder do governo.
cabeça de lista. Mas não me parece que isso fizesse. O que não faz sentido é a candidatura bicéfala, Raul, na minha opinião. O que não faz sentido é a candidatura bicéfala. Neste aspecto, eu sempre fui muito crítico da ideia de camuflar uma candidatura que é mais que óbvia que nasceu por parte da ala de Cafofo. Não nasceu, nós sabemos que a candidatura não nasceu da cabeça por mais de qualidades que Emmanuel Câmara possa tenha, ter. eu não acredito que tenha sido exatamente a iniciativa dele próprio avançar para este cenário. E portanto, e de facto, e tudo isso é que é exótico e absurdo. E portanto, e nesse sentido. É desnecessário. Porque Carlos Pereira, feito de outra forma. filiasse no partido, candidato-se. Exatamente. A questão de assumir a sua militância no PS, assumir-se como candidato. Ele assume que é socialista. Se a questão era não cumprir o mandato na Câmara Municipal do Funchal até ao fim, teria de admiti-lo mais tarde ou mais cedo. Que fosse mais cedo, seria mais facilmente sanado e poderia avançar e colocar ao escrutínio dos militantes, de facto, merecia ou não a sua confiança para ser líder e candidato ao governo regional. Provavelmente poderá ter algum tipo de escrúpulo em ter de lidar com as miudezas do dia-a-dia partidário, pois, mas aí não pode, quem a avança para a luta tem de... Deixa, muito rápido, Raul. Muito Muito rápido. Eu recordo que quando das internas do PS de Madeira, os debates foram menos sobre a vida interna do partido, mas mais com as ideias que tinham para a região. E portanto, eu volto e isto serve para justificar o repto e legitimar o repto do Carlos Pereira. Ele com quem é que queria discutir as ideias para o futuro da região? Com o Emmanuel não seria, com certeza. Porque o Emmanuel assumidamente não ia ser candidato e portanto tu dizias que não faz sentido, mas eu acho que dentro daquilo que é o absurdo era isso que fazia sentido e acho que eu tenho de dar aqui a mão à palmatória ao Carlos Pereira. Em termos de ideias para a região, as únicas que realmente ouvi, concordo ou não com elas, foi da ala pereirista. Não foi da ala do Emmanuel Câmara. Não sei, Raul, se queres passar para outro tema. Bem, nós temos poucos minutos. Agora temos 8. Agora temos 8. As time goes by. Esta semana, nesta altura em que estamos a gravar, também já se começa a falar da chapelada que se segue. Ou seja, acabou a festa no PS, ou pelo menos para já, e começou a festa no CDS. Somos um povo de festas. Somos um povo de festas. É uma chapelada que tem alguns pontos em comum com a do PS, também vai buscar estatutos nacionais em vez de ir buscar regionais, vai no fundo tudo para fazer cair para a atual direção. Não é um presidente bicéfalo neste caso, mas ainda que tivesse começado com uma liderança bicéfala. Não é uma liderança bicéfala de certa forma, mas não vamos por aí. Que até já há um novo líder, um Sebastião, que está prestes a regressar, não é? The winter is coming. Olha, não queres falar um pouco dos obituários e do... Sim, pouco de matéria deprimente para a pessoa ter uma manhã de sábado como tu deve sempre ser. tens essa parte tão engraçada, vá. Não é engraçada falar de morte. É mais divertida do dia. E hoje vai falar de um zombie, portanto... Por acaso, uma das minhas intérpretes favoritas. Também é minha. Gostamos sempre de fazer uma referência como eu tinha razão, que devíamos ir para ali. Às pessoas que nos deixaram, as mais relevantes desta semana que passou. Quem ela é um bom rapaz, Madalena Iglesias e Dolores O'Riordan. Carregaram-me da banda sonora, foi. Como não temos tempo para falar em pormenor das duas, podes falar um pouquinho. Vamos só encurtar então. 6 minutos. É assim, sei quem ele é. Zombie. Estás a falar do candidato, estás a falar do novo líder do PS? Não, mas a verdade é que são dois dos óbitos mais marcantes da semana. A Madalena Iglesias não tanto, porque já estava doente. A Dolores O'Riordan ainda a deixar aí algumas dúvidas, mas uma morte súbita de novo a surpreender, sobretudo quando ela estava a gravar e quando tinha previsto já mais uma digressão mundial.
Enfim, deixa o seu legado e é sempre bom. Deixa o salgado. Deixa o seu legado. Legado. Eu estava a trabalhar, inclusive eu recordo que ela estava a trabalhar com os Dark, para além de estar a trabalhar com os Cranberries, e portanto nós não sabemos, eu ontem ouvi isto, não sabiam se inclusive ela estaria em Londres para fazer uma gravação até a solo. Portanto, de facto, ela estava com uma nova pujança ao nível de trabalho extremamente importante e de facto era uma mulher com uma voz única. Exatamente. Tinha um timbre que não nos enganava. Nós ouvíamos Claro. e sabíamos que era Dolores O'Riordan. E, portanto, Marcou claramente o meu trajeto pelo mundo musical. marcou todos aqueles que gostam de grunge. Claro. Toda esta nossa geração grunge ficou marcado pela Dolores O'Riordan e pelos Cranberries. E Exatamente. até É interessante. a mais conhecida era o Zombie, mas uma que não tinha muito a ver tinha com o tantas. estilo, o Linger. Linger, Que é uma- Sim, esses foram os dois, as duas Just grandes. My Imagination também. Sim, mas o Linger e o Zombie O foram, Linger, de facto, sim, foram sim. de facto os grandes êxitos. Mas há outros, o What to My Family. Sim. Mas depois quem tive gostava de oportunidade. Cranberries? Gostava de tudo. Gostava de tudo. É, tipo Radiohead. Quem gosta de grunge? sim. Quem gosta de tudo. Eu tive a Não oportunidade há uma música que não gostemos. de revisitar o repertório e não há nada ali que Não eu gosto. Exato. Perfeitamente. Eu também fiz o mesmo, assim que eu ouvi ele Márcio, dizer. a tua Estive a ouvir. E, portanto, pessoal do Me Too. Outra vez com a Atenção. mãozinha. Estamos a 4 minutos Como diria do o Padre Fedico, estou inocente. Isto é assim. Resta-me esclarecer aos ouvintes que eu estou numa posição altamente protegida do outro lado da mesa, mas esta coisa da mão tem a ver com os ruídos, porque o Márcio é um rapaz irrequieto, está o tempo todo a bater no microfone. E faz A muito, bater. e faz muito Eu disse muito microfone, barulho com as Márcio. mãos a bater, ainda Faz- pior. Pá. Voltamos à banana. Disse microfone. Não. Canárias, Avancemos. Pride Avancemos. Raul, toma Pá, conta disto. Pequenas coisas, só para. Pequenas para- salseias, pá. pequenas coisas. Antes de vir para aqui, li no online que uma nova aposta do Governo Regional da Madeira é a saúde digital. Portanto, a partir de agora, Olha, vem a saúde boa hora. digital é viva o toque retal. Vem a boa. Deve Tenho uma ser injeção por aí. do teto no levar. se for gestel, Olha, deve ser já mais esgotaste os doloroso. termos femininos no outro programa, portanto agora tem que ser uma coisa mais ambígua. Não, mas o Raul está a brincar, mas de facto as tecnologias têm ou podem ter um papel importante na prevenção e no trabalho e no tratamento até e no Toque despiste retal. Não, Não. Ah, a tecnologia. tecnologia. Ok. Podem ter um papel importante. Aliás, sou de 24, o Alô Bebê, não recordo se é assim, que é a linha de criança, de emergência para criança. De facto, tem um papel importante e ajudam a despistar uma série de eventuais problemas e orientam e reencaminham Desculpa, para os serviços de saúde. E, portanto, esclarece. a saúde digital, a saúde saúde digital. suportada em meios tecnológicos, podem ser A importantes. linha de apoio à criança é alô bebê. Alô, qualquer coisa. Não sei. Alô, qualquer coisa. Alô, Olha, Nighthawk. Mas, Raul, mas, Have you Raul, checked your prostate today? não será assim, mas Esse o que parece depende que irá da mão. acontecer, o que parece que irá acontecer e que não está num futuro muito, muito longínquo, se calhar alguns de nós já, enfim, numa Medo. idade um bocadinho mais entradota, podemos já ter um bocado essa visão, mas a realidade é que a possibilidade dos equipamentos digitais fazerem rastreio de uma série através da medição de valores e de situações orgânicas. É verdade, Márcio, é verdade. Eu sei que vendem Parece câmaras vir a ser cada endoscópicas vez para mais. telemóvel no eBay. Não, parece vir. Mas Não. Para nós, para já, é uma realidade a muito longo prazo, mas parece ser uma situação que vai mesmo acontecer, do mesmo modo que atualmente já acontecem e já aconteceu, haverem, através da inteligência artificial, computadores uma que excelente conseguiram forma. resolver situações clínicas É verdade. de forma muito rápida, quando grandes equipas E de eficaz, especialistas claramente. a nível mundial andavam há algum tempo para tentar determinar E o que é que deve se ser isso passava. que se chama descobrir a beleza interior. deve ser. Beleza. Não, Voltaram mas- ao toque retal. Não me. Endoscopia também. Mas, endoscopia. Raul, não me choca que num futuro muito breve Haja robôs a fazer tínhamos possibilidade de análises, Análises, ok.
domésticas que nos Ui. permitem inferir sobre a nossa saúde. Acho que é perfeitamente Inferir possível. sobre a nossa saúde. Sim. Não inserir. Repara, Tu podes. Inclusive há uma série de instrumentos, por exemplo, os relógios, aqueles musculares, Claro. etc., que nós já utilizamos e que Já- utilizamos já- para medir o nosso ritmo é, cardíaco exatamente. e que podem detectar inclusive arritmias e, portanto... de Aí facto, agora um é- programa que é de Portugal ao mundo 2077. Como será o mundo em 2077? Uma das coisas que os é uma físicos coisa e os difícil. biólogos e todos os professores e investigadores que lá aparecem referem, passa muito por isso, por termos, por exemplo, agora já me estou a rir antes, por exemplo, sanitas adaptadas, fazes o teu xixi e ela faz logo a análise, não tens que ir para o laboratório fazer análise nenhuma. Fazes o teu cocó, ela faz logo a análise e outros fluidos que tais, e portanto, a partir dali tu já saberás logo se deverás ou não consultar um determinado especialista ou não, que deverão estar todos eles também de tal modo interligados em termos de inteligência artificial. Não gosto da Pois ideia. é, não Mas gosto isso dessa não é boa ideia, mas ideia. é o futuro, Quer é o dizer, futuro. Um gajo vai É à o casa futuro. de banho. Vai à casa de banho e o raio fica a do saber. especialista já sabe que raio de fluido é que saiu dali. Pior, Sim, pior pior. é que depois há aqueles padrões, há aqueles os algoritmos Os que algoritmos. que vão detectando aquilo que são os nossos comportamentos padrões. Já terminamos, já terminamos! Já terminamos. Olha. Pai, Já terminamos, já terminamos. Despedir Despede, então. despede. Vai, Sei que vai, nenhuma vai. sanita me vai mandar fazer dieta alguma vez. Pá. Muito obrigado. Obrigado, Sancho, pela tua Obrigado, presença. Sancho. Eu que agradeço um algo Pois convite. é. Até Esta para a história. semana. Fiquem Até à próxima. bem. Até para a semana, até para a semana. Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.